Olá, eu sou Igor Alcântara e este é mais um vídeo de ciência de dados para o meu canal no YouTube. Antes de mais nada, não esqueça de visitar meu site, o igoralcantara.com.br, para conhecer mais sobre mim e sobre os cursos que eu dou. São cursos online na área de ciência de dados. Tem cursos tanto com R, tanto com Python, Machine Learning, etc. Dá uma olhada lá, é o igoralcantara.com.br. Bom, no vídeo de hoje a gente vai pegar dados de jogadores da FIFA que estão participando da Copa do Mundo na Rússia em 2018 e nós vamos carregar esses dados no ar e combinar com os dados dos jogadores que constam na Wikipedia. É um exemplo bem simples e como base para esse exemplo a gente vai usar essa lista oficial que tem o nome de todos os times e o nome dos jogadores de cada time, data de nascimento, o clube pelo qual ele joga, altura, peso dele, data de nascimento, o nome que sai na camisa dele. Enfim, a gente vai usar esses dados como uma base para a gente trabalhar. O código já está escrito de uma forma a tentar fazer os meus vídeos ficarem mais rápidos, né, como vocês podem ver nos vídeos anteriores. Então, esses são os pacotes no ar necessários para rodar este exemplo. Então, se você não tem esses pacotes, você pode instalá-lo. Então, tidyverse, stringr, lubridate para trabalhar com datas, o callplot, tabulizer e o rvest. O callplot, na verdade, se der tempo a gente mostra alguma coisa com ele. Mas os outros aqui são os que a gente mais vai utilizar. Se você quer entender melhor como usar o rvest, que é uma parte que tem no final, que eu não vou explicar em detalhes, você pode olhar no meu canal que tem um vídeo específico que eu ensino como usar o rvest, por isso que eu não vou entrar muito em detalhes. Bom, então vamos já carregar todos os pacotes que a gente precisa, né? Desses pacotes, alguns, quando você executa, eles ficam exibindo algumas mensagens de alerta, né, alguns warnings, e aí eu quero suprimir essas mensagens, não quero aparecer as mensagens, que é meio chato, que fica aparecendo no console. Então, esses 4 pacotes aqui, a gente vai carregá-los com essa funçãozinha suppress messages para que essas mensagens não apareçam. E além deles, a gente vai carregar também aqui dois pacotes aqui, o tabulizer e o stringr. Beleza. No meu GitHub eu coloquei aquele PDF lá, então eu vou carregar esse PDF aqui. E se vocês observarem, depois que eu carregar esse PDF, você vai ver que ele vai carregar esses dados dos jogadores como em uma lista. A gente vai esperar só alguns segundos para que ele termine de carregar esse arquivo PDF. Então, eu estou usando essa função extract tables, que eu passo a URL que eu quero extrair, e eu passo o tipo de formato ao qual eu quero extrair. Então, eu quero extrair os dados que estão nesse PDF, e como ele está em na tabela, ele consegue fazer isso, né, naturalmente, e aí ele grava para mim isso através de um data frame. Só que o data frame é uma forma muito bacana de trabalhar com R, né, de trabalhar com estrutura de dados, com tabelas no R, mas tem uma forma um pouco mais moderna, que ocupa menos espaço em memória e tem umas funcionalidades mais bacanas, que é o table. É um tipo de dados que é tipo um data frame com esteroides, digamos assim. Então, se a gente observar esse data frame que a gente carregou aqui, eu vou clicar, ver que ele é uma lista, né? Então, para eu ter mandado ele carregar como data frame, você vai ver que ele é meio difícil da gente ler. Então, se eu mandar dar um view nele, você vai ver como é que ele vai carregar para mim. Então, cada uma das linhas ele vai carregar uma lista, e dentro dessa lista, cada elemento da lista vai ser uma das colunas. Mas eu quero converter isso para um table, né? Um data frame propriamente dito. Então, eu vou usar essa função bind rows. Se eu usar essa função bind rows aqui no PDF data, aí agora a gente pode dar um view no PDF data, vocês vão ver que ele vai carregar uma estruturinha melhor de tabela. E aí eu converto isso para um table só para ele ter uma performance um pouco melhor e também porque ele tem alguns recursinhos a mais que a gente vai utilizar. Então, eu executo aqui, a visualização dele vai estar basicamente a mesma coisa, mas a gente agora, em vez de ser um data frame, esse table. Se você der um class nesse objeto, ele vai aparecer como data frame. Mas é esse tipo especial de data frame. Bom, algumas das colunas eu vou renomear, e aqui eu estou usando os nomes todos em inglês, só por uma questão de prática mesmo, né, que eu acabo trabalhando com dados em inglês. Então, eu vou renomear algumas dessas colunas aqui, e para isso eu vou usar a função rename. Veja que eu estou usando o operador pipe
que a gente já utilizou em alguns outros vídeos no meu canal. Então, basicamente, o pipe está dizendo o seguinte, olha, pega o resultado dessa linha e joga ela como o input, ou seja, como o primeiro parâmetro da função da próxima linha. Então, o table, ele tem como parâmetro qualquer fonte de dados que você quer trabalhar, né, quais são os dados. Então, os dados, no caso, vão ser o que está sendo fornecido pela linha de cima. Aí eu pego esse resultado, ou seja, a tabela já convertida, e passo como primeiro parâmetro para a função rename. O primeiro parâmetro para a função rename é quais são os dados que você quer renomear. E assim por diante. Então, em vez de você fazer uma linha para criar esse objeto, depois fazer um outro e outro e outro, você pode fazer tudo meio que como se fosse uma linha só de código. Então, eu vou, por exemplo, eu estou renomeando aqui, se a gente olhar, esse aqui são o nome dos campos atuais, né, porque ainda não executei essa função. Então, esse é o novo nome, e qual que é o nome antigo? Então, eu estou basicamente usando só letras minúsculas, e, por exemplo, tem um que é o X ponto, eu vou chamar isso de number, que é o número do jogador, enfim, etc. Depois disso, eu vou fazer algumas alterações nas colunas em si, porque eu preciso que o nome dos meus países seja o mesmo nome do país que tem lá na Wikipedia, porque quando eu for juntar os dois dados daqui com a Wikipedia, tem que ser o mesmo nome do país. Então, por exemplo, eu preciso que quando eu aparecer Korea Republic, que isso seja traduzido para South Korea. Eu preciso que quando apareça Iran seja traduzido para Irã. São dois nomes que são diferentes. Isso, claro, eu já fiz uma exploração aqui nesses dados anteriormente. Então, isso que vai fazer o mutate, ele vai fazer essa alteração dos dados em si. E o outro comando mutate que eu vou fazer é para ter certeza que todas as datas de nascimento, a liga, enfim, todas essas informações também estão de acordo com as informações que eu vou cruzar na Wikipedia. Então, eu, por exemplo, formato a data de nascimento para que ele seja no formato de dia, mês e ano. A liga, eu quero que ele pegue só, aqui você vê que os números aqui, ele está usando essa função string sub, que ele vai pegar basicamente um pedaço da string. Então, você vê que ele vai começar do caractere -4 e vai pegar -2 caracteres. Isso quer dizer, a mesma coisa na linguagem de programação da função write, ou seja, ele vai da direita para a esquerda, ou seja, do final do texto para o começo, vai começar no quarto caractere e vai pegar 2 caracteres. Então, isso daí vai ser minto. Ele vai do caractere -4 até o caractere -2. Então, vai da direita para a esquerda. E ele vai pegar ali qual que é o nome da liga que aquele jogador joga. Se é a liga, sei lá, a liga, por exemplo, inglesa, a liga italiana, etc. Qual que é o clube em que ele joga, mesma ideia, e qual que é a idade dele, que a gente não tem essa informação idade. A gente tem a data de nascimento. Então, basicamente, eu vou pegar qual que é o intervalo entre a data de nascimento e aqui a gente colocou a data de início da Copa do Mundo. Bom, no caso, a gente tem a idade dele, não na data de hoje especificamente, mas a data de início da Copa do Mundo, que é basicamente hoje, que eu decidi fazer esse vídeo no primeiro dia, no primeiro jogo da Copa. Então, se a gente executar tudo isso daqui, vamos ver que a gente vai ter uma outra estrutura de dados, um outro data frame. No caso, eu chamei ele de PDF Data. Então, se a gente clicar aqui para ver essas informações, agora você vai ter aquelas informações que a gente tinha antes, mais informações como, por exemplo, a idade. Tá? A idade a gente não arredondou, então está aqui anos e meses, né, tem informação mais precisa. Bom, agora vamos lá na Wikipedia. Então, se eu abrir esse link aqui, vou ver que tem esse artigo aqui na Wikipedia, que ele fala dos times que estão participando desta Copa do Mundo. Então, ele está lá cada grupo, quais são os times, e aí você clica lá no país especificamente, aí ele vai mostrar aqui qual é o número do jogador, a posição que esse jogador ele vai jogar, enfim, se ele é da defesa, ataque, meio campo, etc. Só claro que as siglas estão em inglês. O nome do jogador, data de nascimento. Veja que a data de nascimento aqui está num formato diferente do que a gente tem. Nosso formato vai ser melhor para trabalhar. A gente tem esse CAPS aqui, que é uma estatística que ele tem em relação ao jogador, que, se eu não me engano, esse CAPS é quantidade de partidas que o jogador jogou pela aquele time, a quantidade de gols que ele tem e o clube pelo qual o jogador joga. Tá? Bom, e aí isso a gente tem para todos os times. Ok? Bom,
E aqui tem algumas outras estatísticas aqui, tá, que a gente não vai trabalhar com elas, porque a gente vai calcular algumas das estatísticas. Bom, então eu vou salvar só o arquivo HTML em si, que eu estou usando essa função read HTML, read HTML, que é do RVest, aquele pacotinho que tem no outro vídeo aqui no meu canal. Então, olha lá o vídeo que a gente fala do RVest, você vai entender melhor. E aí, o RVest ele tem essa função, eu não vou explicar aí detalhadamente como é que ele funciona, mas basicamente você procura determinados nós ou tags no HTML e você lê aquilo como se fosse dado mesmo. Tá? Então, basicamente aqui, eu vou conseguir ler, né? Porque inclusive no outro vídeo eu falo, mas como é que eu leio, por exemplo, o nome dos países, né? Ele tem o Wikipedia é extremamente bem estruturado em termos semânticos. Então, se você olhar o código HTML dele, eu posso ver aqui o código HTML, e aí se você procurar a lista dos países, você vai ver que os países, eles têm vamos procurar aqui, por exemplo, Brasil, que eu espero que seja. Então, você vê que ele tem uma estrutura específica. Então, por exemplo, ele está aqui dentro de uma determinada classe, o CSS, que ele tem uma estrutura específica, a gente pode usar essa estrutura específica para poder ler estes dados, é o que a gente está fazendo aqui. Então, aqui eu vou ler os países, e aí no final eu vou converter tudo isso daqui, quando a gente vai ver no final, a gente vai ter uma tabelinha, né, um data frame, e aí se eu mandar executar isso daqui, ele vai mostrar para mim lá todos os países, são 32 países, sabe, são 32 países participando da Copa. Aí eu carrego numa lista separada o número dos jogadores, eu estou carregando tudo separado, depois a gente junta tudo. Depois eu estou carregando numa outra lista aqui o nome dos jogadores. Depois dessa estatística aqui, esse caps, né, eu poderia colocar também os gols, enfim. Mas vamos pegar as partes, porque os gols ele só faz sentido para o jogador que normalmente é o jogador de meio de campo frente, né? Então, o número de jogos pela seleção, acho que vai ser um dado mais interessante para a gente trabalhar. E aí eu vou criar uma tabelinha que vai juntar tudo isso, que vai ser não um data frame, vai ser do tipo um table, e aí vai ter todos esses dados aqui. E aí eu junto tudo isso aqui, e aí o que eu tenho no final é uma tabelinha com os dados dos jogadores. Veja que eu tenho o nome dele, o número, o time que ele joga e essa informação de quantos jogos. Aí eu posso juntar isso com aqueles dados que a gente pegou do PDF, então eu vou usar um left join para juntar esses dois dados aqui. E a gente vai juntar baseado ali no time que o jogador joga e no nome. Então, a gente vai usar esses dois campos para fazer a chave. E aí, se eu verificar aqui o que tem esses dados completos aqui, a gente vai ver que eu tenho todas as informações unidas. Lembra que a gente tem todas aquelas informações até a idade, e agora a gente tem as outras informações aqui de nome do jogador e quantidade de partidas. Veja que eu tenho aqui no primeiro data frame eu tenho ainda o nome da camisa, né, o nome que aparece na camisa, e aqui do Wikipedia eu tenho o nome que ele está utilizando. Bom, porque lá no meu dados do PDF eu tirei a informação nome. Para não ficar com o nome duas vezes, eu vou usar o nome que está no Wikipedia. Aí a gente pode fazer um monte de análise com esses dados, mas aí vocês podem dar uma olhada depois nesse código, enfim, e incrementar e fazer mais coisas. Inclusive, queria ver o que vocês fizeram. Mas eu posso executar aqui, fazer, por exemplo, um histograma da idade dos atletas. Que a maioria dos atletas está ali entre 25 e 30 anos, né? Com uma mediana aqui, ou enfim, uma maior frequência aqui, lá, sei lá, 28, mais ou menos entre os 25 e 30 anos mesmo. E ainda pode, para finalizar, eu vou fazer mais uma coisinha aqui. Eu selecionei aqui eu escolhi 5 ligas, que digamos são as ligas de elite, né, são todas europeias, obviamente. Então, vamos pegar futebol inglês, espanhol, alemão, italiano e francês. E vamos ver qual a porcentagem de pessoas em cada um dos times que joga nessas ligas. Então, eu posso exibir aqui, eu não estou nem armazenando em lugar nenhum, eu vou só exibir na tela aqui. Posso ver, por exemplo, que a Inglaterra tem 100% dos seus jogadores jogando numa das 5 ligas, que a gente chama de ligas de elite. Assim como a França, a Alemanha, a Espanha. Aí você tem Bélgica, Suíça, Senegal tem bastante jogadores naquela liga, Brasil, mais do que Brasil, 73% dos jogadores brasileiros, da seleção brasileira, jogam em uma dessas 5 ligas, né? Então,
E aí, isso é uma medida que a gente pode fazer no futuro, para a gente poder mensurar ou tentar mensurar a qualidade técnica de um time. Claro que é uma visão eurocentrista e preconceituosa, mas é só que a gente está só brincando com os dados aqui, ok? Espero que vocês tenham gostado disso. Eu vou colocar o link depois, não neste vídeo, mas no grupo, no Facebook, eu vou colocar o link para esse código lá no GitHub. Então, se você não faz parte ainda, entra no Facebook lá e procura o grupo chamado Ciência de Dados Brasil. É o grupo que a gente sempre posta coisas e tal. E não se esqueça de curtir esse vídeo, assinar o canal, compartilhar esse vídeo com seus amigos, deixe seus comentários. Se você pegar esse código e quiser mais brincadeiras e tal, fica à vontade. Eu só não fiz mais coisas porque eu estou tentando fazer os vídeos ficarem o mais curtos possíveis, ok? Então, para manter o vídeo curto, então, vamos encerrar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até o próximo vídeo.